Olá pessoal, PET de Física primeiro ano, semana 2, destacando aí conteúdo sobre aceleração. Uma nova grandeza física surgindo na área, logo após a discussão sobre velocidade da semana 1, nós vamos trabalhar com a noção de aceleração e estudar um pouco sobre a questão do movimento acelerado ou retardado, né? Para quem está aí acompanhando o material do PET, segue na página 84 a localização do conteúdo e na página 85 três atividades importantes para fixar esse conteúdo. Vamos lá? Bom, para nos orientarmos em relação à discussão sobre aceleração, nós vamos destacar hoje aí para vocês, né, trabalhar com noções de definição dessa palavra, que às vezes traz uma ideia simples, mas o campo da física traz outra, e de certa forma essas noções precisam ser bem assimiladas. Vamos destacar também alguns exemplos do cotidiano onde a aceleração está presente, né? Mostrar para vocês uma determinada equação que interpreta a situação onde a aceleração está presente e reforçar a importância de vocês olharem para as grandezas físicas envolvidas nessa equação, ok? Assim como na velocidade, no conteúdo da semana 1, nós destacamos os tipos de velocidade progressiva ou regressiva, progressiva ou retrógrada, conforme foi o conteúdo. Aqui nós também temos os tipos de aceleração. A aceleração, de certa forma, em movimento que se destaca acelerado, onde duas grandezas se acompanham positivamente, ou retardado, onde duas grandezas físicas que vão ser apresentadas estão em direções diferentes. Tá? Antecipando a explicação, mas que por enquanto aqui não seria tão necessário. Bom, depois que a gente trabalhar com essa noção de definição, equação e tipos de aceleração, é muito importante que a gente realize alguns cálculos básicos, né, dentro de uma resolução comentada. Então, vou apresentar para vocês um exercício para a gente aplicar e discutir, beleza? Então, tem bastante conteúdo, tem bastante coisa aí para a gente fixar. Vamos lá? Então, beleza. Olha só, coloquei aí para vocês uma imagem, né? Uma imagem aqui de um camarada bastante conhecido, é o nosso Einstein, e o nosso Einstein está com um dedinho na cabeça. Pessoal, vamos pensar um pouquinho. Qual definição a gente daria para a palavra aceleração? Definição para essa palavra, professor, é muito simples. É acelerar, andar rápido, né? Mas quando a gente usa esse trecho andar rápido, a gente pondera do nosso entendimento comum. No lado da física, tem a interpretação desse andar rápido. Portanto, quando nós pegamos a palavra aceleração e interpretamos por diversos pontos, a gente procura primeiro um dicionário de língua portuguesa. Quando a gente pega o dicionário de língua portuguesa, encontra lá uma primeira definição de várias. Ato ou efeito de acelerar, ou você provocar esse efeito, acelerar-se, né? E o que fala de repente na outra área, na área da física? O que a física nos traz de noção a respeito da sua interpretação? A física é totalmente diferente, né? Mas ela tem a premissa básica da interpretação do português. O que a física fala? Taxa de variação, né? Variação do que? De dois componentes super importantes: a velocidade do corpo ou do móvel em relação ao tempo decorrido para essa velocidade, ou aumentar ou diminuir. Aumentar, sim, é acelerar o objeto, acelerar o corpo. Diminuir, ao invés de acelerar, eu vou ter que frear o objeto. Nesse caso, quando você freia, né, um carro, anteriormente ele estava em velocidade alta e depois da freagem ou frenagem, como diz alguns, a sua velocidade é menor. Então essa taxa de variação de velocidade de um móvel em decorrer do tempo
é o que determina, o que explica-se a partir da física. E muitas das vezes esse é o normal, tá? Então, vamos tomar bastante cuidado com essa definição. E outra coisa, conforme a física é apresentada, essa aceleração é interpretada também por um sistema internacional de unidades. Como é que ela é interpretada? Como uma grandeza física vetorial, né, que é medida a partir de uma unidade. Unidade, sim, olha só, espaço, né? Opa, deixa eu apagar aqui para de certa forma ficar mais fácil, né? Canetinha apontada aqui, de repente dá uma rasurinha. O espaço percorrido por segundos ao quadrado. Professor, mas vamos lembrar um detalhe. A velocidade não é metros por segundo? Isso. E o tempo decorrido, então, é segundos? Por isso que a combinação dos dois dá metros por segundo ao quadrado? Perfeita observação. Então, fiquem atentos às unidades básicas de velocidade e de tempo. Pode, de repente, ocorrer que tenha outras unidades, como, por exemplo, quilômetros por hora, como, por exemplo, minutos, né, horas e assim por diante. Então, nós vamos perceber um possível trabalho na física de necessidade de conversão, ok? Vamos deixar um pouquinho essas observações agora para um outro momento, a questão da conversão. Olha, quando a gente fala de aceleração, veio tanto a observação do dicionário, da física, do sistema internacional. Mas a aceleração tem vários tipos, vários exemplos do cotidiano. Eu trago aqui para vocês 3 exemplos diferentes, só para a gente ilustrar e lembrar, tá? As 2 primeiras, que estão do lado esquerdo, são exemplos de aceleração talvez pouco lembradas. No caso da imagem que nós temos, a bolinha do centro é como se fosse uma foto vista de cima do planeta Terra. E essa bolinha preta é a Lua. O que acontece? A Lua é nosso satélite e ele gira em torno da Terra. Para ela girar em torno da Terra, necessariamente existe uma força de atração. Essa força de atração é em direção ao planeta, mas o movimento que ela faz é um movimento circular. Logo, tem uma velocidade perpendicular a essa força que a atrai para o centro da Terra, né? Então, esse movimento causado aí, circular, normalmente é conhecido como aceleração ou movimento centrípeto, ok? Além disso, nós temos uma outra componente desse movimento que é chamada aceleração tangencial. A aceleração tangencial, pessoal, quem faz a aceleração tangencial está nesse ponto aqui, tá? E eu não sou muito bom de desenho, a minha setinha vermelha ali em direção a A não ficou nada legal, tá? Mas eu vou refazer ela aqui novamente, só para ilustrar. Olha só. Até que de certa forma acabou parando o movimento do desenho. Mas tudo bem, se parou o movimento, então essa aqui seria minha setinha vermelha. A aceleração tangencial, né, é essa daqui, é dessa velocidade. Olha só, aceleração tangencial nesse desenho, né, e o raio da curva é onde eu tenho a aceleração centrípeta. Então nós estamos falando aqui desse movimento. Professor, me dá um outro exemplo. Um carro fazendo uma rotatória. Nada mais justo que lembrar desse movimento. Quando você faz uma rotatória de 360 graus, né, dentro de um carro, obviamente, ela dá a sensação que te joga para fora. E às vezes você tem até um pouquinho de dificuldade de manter o movimento circular para dentro, para que o carro faça todo o movimento interno. Beleza? Outra força de aceleração muito interessante é essa daí. Olha esse físico famoso, que é um americano, palestrante, divulgador de conhecimento da ciência. Engraçado essa imagem dele, né?
quando ele solta essa bola, um pêndulo clássico, e de certa forma ele direciona esse pêndulo do rosto dele e solta. A intenção que todo mundo solta, todo mundo torce, né? É que a bolinha do pêndulo atinja em cheio a cara dele. Mas veja, quando você solta esse objeto, ele vai. Quando ele volta, necessariamente você tem uma força aí envolvendo. Esse movimento para lá e para cá tem a ação de uma aceleração importante. A gravidade, de certa forma, tanto a sua massa quanto a sua aceleração tem como componente essencial a própria gravidade. Ok? Então vamos lá? Ó, tudo cheira a ciência, né? Beleza. Outro exemplo clássico de aceleração. Esse exemplo aí é o que mais aparece na física, nos livros, na exploração do conteúdo. Um carro parado, tempo zero, velocidade zero, aceleração zero. Mas a partir do momento que você libera o freio de mão, né, e você está lá no acelerador, vrum, 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 e você libera o freio, aí ninguém te segura mais, né? O que acontece? Você acelera o carro, solta, à medida que o tempo passa, a velocidade aumenta, e quanto mais você dá o pé na tábua, maior é a aceleração do carro e mais velocidade ele pega. Nada mais bonito que pensar em acelerar um carro como esse, né? Então vamos lá? Como é que nós vamos destrinchar essa situação aí, ó? Eu vou apresentar para vocês uma sequência de 4 fotos. Essas 4 fotinhas é como se fosse o carro ali do desenho, né? O carrinho aqui, número 1, ele está parado. Carro, objeto parado, não está em movimento algum, a não ser a pessoa que está rodando ao redor dele, a pessoa que está tentando entrar nele, mas o carro não está em movimento. Então, logo que não está em movimento, conta-se tempo 0 segundos, velocidade 0 metros por segundo. Mas a partir do momento que você introduz uma força sobre esse carro e coloca ele em movimento, aí passa a contar tanto o tempo quanto o aumento da velocidade. Passe o tempo, aumento da velocidade. Passe o tempo, aumento da velocidade. Professor, a velocidade, nesse caso aí, ela está aumentando a cada segundo. Ok. E o que isso significa? Significa que o cara que está lá dentro não tira o pé da tábua, né? A velocidade aumenta e o tempo também. Só que é engraçado uma coisa, a cada segundo passado dessa aceleração, a velocidade dele ganha 5 metros por segundo a mais. Por quê? De 0 para 5 aumentou 5 metros por segundo. De 5 para 10, mais 5 metros por segundo. De 10 para 15, mais 5 metros por segundo. E o tempo? 1 segundo de diferença a cada intervalo. Beleza, daria para você estipular ou verificar, por exemplo, qual é a aceleração desse objeto? Daria. Como? Veja bem, a aceleração, mesmo sem ser medida nesse momento, ela deve ser classificada e medida conforme a variação de quê? Da velocidade, em função do tempo decorrido. Detalhe, nem sempre essa velocidade será proporcional, tá? Proporcional como, professor? De segundo em segundo, o aumento dela é igual. Pode acontecer que você, de repente, aqui, ó, esse carrinho aqui da posição do quadrinho 4, ele esteja aí a 15 metros por segundo, de repente aparece um cachorro na frente dele. Ele vai permanecer com essa velocidade?
Ele só permanece se ele tiver a intenção de atropelar o cachorro. Mas caso ele não tenha essa intenção, né? E essa intenção é uma má intenção dessa natureza, ele deverá pisar no freio. A velocidade vai permanecer? Não, a velocidade será reduzida. Então, há momentos que quando você entra num carro ou num veículo, você não vai ficar somente acelerando. Ou você não vai ficar somente num ritmo de aceleração. Aparecem coisas diversificadas na rodovia. Se aparece coisas diversificadas na rodovia, então a gente tem que tomar cuidado. Uma hora você acelera, outra hora você reduz a aceleração, outra hora você retoma a aceleração, outra hora para ultrapassar um carro você tem que reduzir a velocidade e observar se vem alguém no sentido contrário. Correto? Então são uma série de adversidades que acontecem aí dentro, né, do percurso. Beleza? Então quando isso acontecer, o movimento já não é mais retilíneo e uniforme. Uma rodovia não é reta por completa. Ela tem curva, tem subida, tem descida, né? E você não vai ficar só numa velocidade constantemente. 2 horas, por exemplo, daqui até São José do Rio Preto, você vai andar a 100 km por hora direto. Você não tem que parar no pedágio. Você não tem que retomar a velocidade depois que você para no pedágio. Ou você vai passar a cancela reto e vai romper sem pagar o pedágio. Imagina essa situação. Então, normalmente a gente tem exemplos clássicos de movimento uniformemente variado. Beleza? Então vamos lá. Ó, aqui eu antecipei uma coisa, eu vou deixar bem descrito aqui. Vamos colocar então as imagens. As imagens são as mesmas do slide anterior. E o que eu estava questionando se seria possível a gente trabalhar o cálculo da aceleração. É possível, mas desde que vocês lembrem o seguinte. A aceleração é no caso não a diferença, é a relação, por isso que essa linha grande de divisão, entre a variação de velocidade, que é o ΔV, e a variação de tempo, que é o ΔT. Ok? O que é a variação de velocidade? É a velocidade final menos a velocidade inicial. É o tempo no instante final menos o tempo no instante inicial. Beleza? Então, se a gente pegar e reduzir essas palavras que estão aqui para símbolos, vamos lá. Aceleração é igual a variação de velocidade sobre variação de tempo. É o que a gente explicou aqui em tese. Só que essa aceleração, então, velocidade final menos velocidade inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. Ok? Vale lembrar o seguinte, que a unidade que vai referir a velocidade, metro por segundo, e a unidade que refere ao tempo, segundos. A combinação disso daqui resultará na unidade base de aceleração, metros por segundo ao quadrado. Beleza, pessoal? Eu vou usar a borracha para chamar a atenção de vocês para um detalhe. Esse detalhe vai resultar numa equação que vem daqui. Essa equação ela será bastante usada no exercício 2 e 3 do PET. A equação que nós vamos usar ela é derivada desse ponto aqui. Tá? E como assim, professor, equação derivada? Bom, vamos interpretar uma coisa. Para eu poder obter uma equação a partir desse item, eu tenho que considerar um detalhe. Olha aqui, ó. Quando o corpo inicia tal situação, ele inicia em movimento ou parado? Parado, né? Por que parado? Porque aqui a velocidade dele, né, não é maior do que 1. A velocidade dele é igual a 0. Logo, essa velocidade de 0 metros por segundo indica que ele está parado. Se ele está parado, não pode contar o tempo, porque a gente só conta o tempo de movimento, a partir do momento que ele entra em movimento. Então, considerando que esse tempo aqui seja o tempo inicial. Tempo inicial igual a quanto? 0. Opa, vamos voltar aqui na equação. Tempo inicial igual a 0. Ô professor, então tem uma coisa aí que dá pra gente obter. Vamos lá?
Vamos considerar a aceleração normal, a velocidade final, menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final, certo? Então, vamos fazer o seguinte agora. Eu vou pegar essa velocidade final menos inicial e multiplicar por algo que está aqui abaixo de A. Esse A eu vou multiplicar pelo tempo final, tá certo? Então vamos fazer multiplicação cruzada. Velocidade final menos velocidade inicial vezes 1. Velocidade final menos velocidade inicial igual A vezes T. A vezes T. Correto? E veja um detalhe. Quando eu quiser saber a velocidade final desse corpo, o que eu posso fazer com esse trechinho aqui que eu vou mudar de cor? Ó. Com esse trechinho aqui, ó, menos VO. Eu posso transferir o menos VO para o outro lado, tá? De forma que ele fique positivo. Então, vamos voltar a cor aqui. Olha só, como é que ele vai ficar? Velocidade final é igual a aceleração vezes o tempo, mais VO. Pessoal, essa equação do jeito que eu montei, a sequência dela não está tão correta, mas ela é a equação base que a gente vai usar na atividade 2 e 3. Lá na atividade 2 e 3, o certo mesmo seria assim, ó, velocidade, sem um indicativo que é F, tá? Igual velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, tá? Ela é bem próxima do que está aqui, só a sequência das grandezas físicas envolvidas que não está na posição certa, mas o raciocínio basicamente seria esse, tá? Então nós vamos considerar ou uma ou a outra, mas eu faço a sugestão que vocês considerem essa daqui, beleza? Então vamos lá, olha só. Aqui tipos de aceleração. O que eu estava falando agora há pouco? Olha o carrinho acelerado aqui, ó. Né? Carrinho acelerado. Né? Se esse carro é acelerado, é o seguinte. Ele iniciou numa velocidade baixa para chegar numa velocidade alta. Ele teve que fazer a aceleração. Então logo eu posso considerar que uma imagem como essa, você tem velocidade maior do que zero e aceleração provavelmente maior do que zero, né? Porque senão não haveria o que? Ganho de velocidade, não haveria rapidez no movimento. Ao contrário desse caminhão. Esse caminhão aqui, pela inclinação que está, né, no eixo dianteiro, ele está freando. Então está havendo o que? Uma redução da velocidade. Eu posso dizer que a velocidade está sendo menor do que zero? Bom, depende. Se ele parar literalmente, né? Ou se eu calcular a diferença de velocidade, provavelmente vai ser o seguinte: antes da freagem, velocidade alta, após a freagem, velocidade baixa. Quando eu calculo a diferença de velocidade, vai dar velocidade negativa, então vai ser diferente de zero. Tá? Para representar isso aqui melhor, vamos fazer o seguinte: a aceleração tem dois tipos: movimento acelerado e movimento retardado. Veja bem, vamos estudar cada situação. O movimento acelerado, aquele que tem aceleração tempo após tempo, beleza? O movimento acelerado é quando você tem um movimento variado onde a velocidade aumenta em função do tempo. Olha qual que é o primeiro momento desse carrinho. A velocidade está a 20 km por hora, sendo na direção da direita, né? Direção e sentido. Depois de um determinado instante, que é o instante B, ele já está com outra velocidade, maior. No instante C, outra velocidade, maior. Do 1 para o 2, aumento de 20 km por hora. Né? Vou melhorar aqui essa linha. Opa. E o que se percebe é que dessa situação 1 para o 2,
ela se repete também. Mais 20 km por hora. Beleza? Agora, para o movimento retardado, tem que acontecer o contrário. De 20 km por hora para 40, de 40 para 60, esse carro teve que acelerar-se, né? Se tornar o quê? Aqui ele está devagarzinho, aqui ele já está um pouco mais rápido e aqui ele está um pouco mais rápido ainda. Ao contrário da situação que está aqui embaixo. 60 km, diminuiu para 40, diminuiu para 20. Então não houve ganho, houve diminuição da velocidade de um ponto para o outro. Então isso é a diferença. O movimento, no caso retardado, é aquele onde a velocidade diminui em função do tempo. Vale lembrar, frenagem. Aqui em cima, aceleração. Beleza? Então olha só, vamos analisar a situação do movimento acelerado conjugando as duas grandezas, velocidade e aceleração, para dizer se é um movimento acelerado progressivo ou retrógrado. Olha que a velocidade e a aceleração estão no mesmo sentido, né? Estão para a direita, ok? Os dois. Ou seja, a velocidade e a aceleração é maior do que zero. Por que é maior do que zero, pessoal? Porque aqui você tem um ponto de referência onde a setinha está para cá. E para cá é sinal positivo, ou seja, está havendo aumento da distância percorrida. Certo? Se há um aumento da distância percorrida, obviamente tem uma velocidade positiva. Se o objeto entrou em movimento, ele teve que executar uma aceleração. Então é um movimento acelerado progressivo. Agora, essa situação aqui do segundo carrinho está em sentido, direção contrário. Apesar que a velocidade e a aceleração estão na mesma direção, né? Mas ele já sai do positivo em direção a um possível entendimento negativo. Então aí você tem um movimento acelerado retrógrado. A velocidade diminui, logo a aceleração também diminui. Tá certo? Então tomar bastante cuidado com isso daí. Olha só, e o movimento retardado? É uma combinação. O movimento para ser retardado, normalmente a velocidade e a aceleração estão em sentidos contrários. Neste caso, a velocidade está no sentido positivo, então logo ela tem que ser maior do que zero. Mas é a aceleração menor do que zero. No outro caso, a velocidade menor do que zero, mas a aceleração é positiva. Pessoal, para a gente entender cada uma dessas situações aqui, a gente precisa de ter uma situação prática, ok? Então vamos lá, vamos trabalhar com uma situação prática aqui diretamente. Olha só, eu já tenho aqui o cálculo do exercício pronto, né, mas acompanhe o raciocínio. Um veículo é submetido a teste de desempenho no autódromo. Normalmente os veículos de Fórmula 1, veículos da NASCAR, sempre fazem isso antes da temporada, chamada pré-temporada. Por exemplo, no instante T1, considerada 12 segundos, a velocidade escalar desse veículo foi de 15 metros por segundo. E no instante T2, 20 segundos, a velocidade já foi 55 metros por segundo. Ou seja, ele gastou 8 segundos para pular de 15 metros por segundo para 55 metros por segundo. Aí ele pede para você calcular, coisa básica, ó, a aceleração desse veículo. Primeira coisa, pessoal, sempre tira os dados, tá? Os dados do exercício. Isso é importantíssimo para a gente resolver os exercícios. Se você tem os dados em mãos, esquematizados, tirados do exercício, fica mais fácil de elucidar quais informações você tem. Velocidade 1, tempo 1, velocidade 2 no tempo 2. Opa, fizemos uma coisinha errada aqui, né? Não deu tempo de fazer a correção. Vamos corrigir? Ó, tempo 12 segundos, né? E
tempo aqui, 20 segundos. Agora sim, mesmo rabiscado, eu peço desculpa para vocês, mas de certa forma os valores estão praticamente certos, só as unidades que não havia combinado corretamente, tá? E o que nós vamos fazer com esse conjunto de informações? Calcular a sua aceleração. Lembre-se, variação de velocidade sobre variação de tempo. Velocidade final menos velocidade inicial, dividido por instante final menos instante inicial da aceleração. Olha, velocidade final, 55 metros por segundo, menos a velocidade inicial, que é 15. 20 segundos e 12. Vamos calcular a diferença. 55 menos 15, 40 metros por segundo. 20 segundos menos 12, 8 segundos. Professor, 40 dividido por 8 dá 5. Metros por segundo dividido por segundo dá metros por segundo ao quadrado. Olha lá, né? Professor, você tem que prestar atenção, professor. A gente erra também, pessoal, mas nada melhor do que reconhecer o erro e corrigir. Às vezes a gente aprende muito mais com o erro e reconhecendo a importância da correção. Beleza, pessoal? Eu espero que o conteúdo seja útil para vocês e de certa forma vocês consigam resolver as atividades.